Veja bem, a oração é importante porque Deus nos ordena a orar, Jesus nos ensinou a orar, Ele foi um homem de oração conquanto homem. A igreja cristã, ao longo dos séculos, orou. Então, dizer que ela não é importante é ir na contramão da Escritura. Deus escuta a oração, Deus age por meio da oração. Deus é soberano e Ele não precisa que nós oremos para Ele fazer. Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano. Mas Ele estabeleceu na sua soberania que faz mediante a oração do seu povo. Por isso Ele diz, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Há determinadas dádivas e bênçãos que se nós não pedirmos, nós não vamos receber. Nada tendes, porque nada pedis. Agora, é possível que eu peça mal. É possível que eu peça com egoísmo, para esbanjar nos meus deleites. Então, quando eu peço mal, Deus não me atende, porque eu nem sei orar como convém. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração seja alinhada com a vontade de Deus. Então, é maravilhoso isso, pastor, porque para mim a oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Não há nada mais revolucionário no mundo do que orar. Eu não estou dizendo que a oração é poderosa. Poderoso é Deus que responde à oração. Mas a oração é o instrumento que Deus estabeleceu para que a fraqueza humana se conecte à onipotência divina e o altar da terra se conecte ao trono do céu. E lá em Apocalipse capítulo 8 diz que as orações que sobem do altar da terra vão para o trono do céu e do céu vêm em atos da intervenção soberana de Deus na história. Isso é glorioso. No dia que a igreja entender isso, a vida de oração da igreja muda. O senhor já respondeu as duas perguntas que eu fiz, agora a terceira ainda não, e eu vou apimentar mais um pouquinho. O senhor acabou de dizer que o próprio Deus instituiu a oração, o próprio Deus determinou que o seu povo o busque por meio da oração, que Deus se deleita na oração do seu povo, mas é que no texto que recomenda a oração, há uma expressão muito severa. Sim. Não useis de vãs repetições. Então a terceira pergunta é, tem como por meio da oração pressionar a Deus? Não, Deus não pode ser pressionado. Algumas pessoas beiram a blasfêmia quando chegam para Deus e dizem assim, eu decreto, eu proíbo, eu determino, eu exijo. Como se essas pessoas estivessem assentadas num alto e sublime trono e Deus estivesse assentado aos seus pés. Que tolice, que bobagem. Está escrito lá em Efésios 1:11, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, é maravilhoso isso, porque Deus é Deus. Se Deus pudesse ser manipulado, se Deus pudesse ser pressionado, se Deus não fosse soberano, se Ele não fosse livre, Ele seria menor do que nós. Ele seria um Deus pequeno, minúsculo. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é livre para agir. Ele não precisa nem pedir licença para nós para agir. Tem gente que não, Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer. Deus pode fazer, Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano. Ele não precisa pedir licença para a gente. Ele faz tudo quanto Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Agora, Ele não pode ser pressionado. Ele é soberano. E isso é maravilhoso, porque eu me dirijo a Ele como um pai. Pai nosso que estais nos céus. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai. Então, Ele nos ama. Ele tem o melhor para nós. Nem sempre Deus nos dá o que nós queremos. Deus dá o melhor para nós. Ele dá o que nós precisamos. Por isso que Ele ensinou a orar assim, pedi, dar-se-vos-á.
Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Mas ele não diz que todo que pede, recebe o que pede. Isso não está escrito na Bíblia. Todo que pede, recebe. Recebe o quê? Recebe aquilo que é o melhor, aquilo que é o bom, aquilo que é fruto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor Hernandes, sendo a oração um meio de graça e tendo sido ela instituída pelo próprio Deus e Deus se agradando que o seu povo o busque, por que as reuniões de oração, na grande maioria das igrejas, são esvaziadas, são vazias, poucas pessoas? Pastor Jailton, isso revela a espiritualidade enfraquecida, apática das igrejas hoje. Por quê? Porque as pessoas estão indo às reuniões de oração buscar o quê? Buscar coisas, buscar bênçãos. Quando oração, muito mais do que pedir bênçãos, oração é sede de Deus. Quando Jesus ensinou a oração, conhecida como a oração dominical, o Pai Nosso, ele não foca essencialmente nas nossas necessidades, mas foca prioritariamente no ser de Deus, no nome de Deus, na santidade de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. Quando nós temos fome de Deus, sede de Deus, deleite em Deus, prazer em Deus, a oração é o oxigênio da alma, é a respiração da vida espiritual. Aí, em decorrência disso, Deus vai atendendo às nossas necessidades. Foi Ele que ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. O pão de cada dia, o livramento das tentações, o perdão dos pecados. Porque não sou eu, o homem, que é o centro do universo. Deus é o centro. Deus primeiro. É o deleite em Deus que leva a igreja a orar. Se o centro da oração sou eu mesmo, então a vida de oração começa a perder o significado.